Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 247 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 721, 722 e 729 da Consolidação das Leis do Trabalho, que trata, entre outros assuntos, dos oficiais de justiça, avaliadores e suas atuações perante a Justiça Especializada do Trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 721 consolidado que incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados, das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho que lhe forem cometidos pelos respectivos presidentes. Aqui cabe, como sempre, uma observação bastante necessária, que como nós já vimos em todas essas nossas aulas desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, não existe mais a composição das juntas de conciliação e julgamento, porque com a emenda constitucional número 24, a representação classista deixou de existir em todos os níveis do sistema judiciário trabalhista brasileiro. Portanto, os termos corretos hoje serão varas do trabalho. Portanto, incumbe aos oficiais de justiça, aqui também mais uma observação, todos os oficiais de justiça lotados na Justiça Especializada do Trabalho são avaliadores. Portanto, incumbe aos oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das varas do trabalho e dos tribunais regionais do trabalho, que lhe forem cometidos pelos respectivos presidentes. Não existe mais presidente da Junta de Conciliação e Julgamento, sendo hoje o movimento das varas do trabalho afeito a um único juiz togado, que é responsável pela jurisdição. Nos diz ainda o artigo 721 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça avaliador funcionará perante uma vara do trabalho, salvo quando da existência nos tribunais regionais do trabalho de órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais. Atualmente,
existe em cada foro trabalhista, seja ele a nível de varas do trabalho, ou tribunais regionais do trabalho, ou mesmo Tribunal Superior do Trabalho, um setor especializado que tem a competência para distribuir os mandados judiciais a cada um dos oficiais de justiça avaliadores lotados naquela unidade judiciária específica. Portanto, não é mais um oficial de justiça avaliador atuante em cada uma das varas do trabalho, mas sim um setor específico que atende a todas as varas do trabalho daquela jurisdição trabalhista e que distribuirá entre eles os referidos mandados judiciais. Nos diz ainda o artigo 721, consolidado, que, através de seu parágrafo 2º, que nas localidades onde houver mais de uma vara, respeitando o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça avaliador será transferida a outro oficial sempre que após o decurso de 9 dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei. Embora haja essa capacitação impressa no artigo 721, parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, esta situação não é comum, é quase inexistente, porque normalmente os oficiais de justiça avaliadores da Justiça do Trabalho cumprem os seus mandados na mais rápida possibilidade possível, não evitando que haja o decurso de 9 dias para o cumprimento das diligências, a não ser em casos muito específicos em que haja algum entrave ao cumprimento desse mandado, que será reportado ao juiz da vara respectiva para que ele determine as condições necessárias para o cumprimento desse mandado judicial. Portanto, não há quase mais a oportunidade de haver uma procrastinação no cumprimento dos mandados judiciais, e sim, se houver esse tipo de situação, o funcionário, o serventuário, estará adstrito às penalidades previstas em lei. Nos diz o artigo 721 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que no caso de avaliação terá o oficial de justiça avaliador para cumprimento do ato o prazo previsto no artigo 888, que ainda vai ser estudado por nós nesse curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, quando houver a necessidade de avaliação de bens, os prazos para que o oficial de justiça cumpra as diligências imanentes ao mandado judicial a ele entregue, serão os prazos previstos no artigo 888 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 721, seletista, desta feita através de seu parágrafo 4º, que é facultado ao presidente dos tribunais regionais do trabalho cometer a qualquer oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução
das decisões desses tribunais. No mesmo sentido que nós estudamos quando analisamos o caput desse artigo, em seu parágrafo 1º, não há mais a faculdade dos presidentes dos tribunais regionais do trabalho ordenar a qualquer oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução das decisões dos tribunais, porque justamente essas situações são entregues ao setor competente dos oficiais de justiça lotados naquele tribunal, para que haja a realização dos atos determinados pelo mandado judicial respectivo. Continua a nos dizer o artigo 721 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 5º, que na falta de impedimento de oficial de justiça avaliador, o presidente da junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. Hoje também essa situação é difícil de acontecer porque todos os foros trabalhistas possuem um setor especializado em oficiais de justiça para o cumprimento desses mandados. Analisando bem o parágrafo 5º, essa situação se apresentaria possível se houvesse um único oficial de justiça avaliador e que ele estivesse impedido de cumprir aquele determinado mandado. Aí o juiz titular da vara do trabalho poderia determinar a atribuição para a realização do ato a qualquer serventuário. Mas, como eu disse, essa situação é extremamente difícil de acontecer nos dias atuais. Nos diz o artigo 722 da Consolidação das Leis do Trabalho que os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do tribunal competente, ou que violarem ou se recusarem a cumprir a decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. Essa situação é a situação do lockout, ou seja, a greve patrocinada pelo próprio empregador por motivos particulares a ele mesmo, com a aderência obrigatória ou não dos seus empregados. Esta situação é vedada pela legislação nacional e não pode acontecer de forma alguma. Mas se ela vier a ser constatada, os empregadores estarão sujeitos a uma multa de 5.000 cruzeiros a 50.000 cruzeiros. Aqui cabe uma observação também com relação aos valores das multas. O artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que atualizava as multas seletistas, encontra-se revogado. A Lei de Greve, que é a Lei número 7.783, de 28 de junho de 1989, é omissa quanto às penalidades em relação à presença do lockout, limitando-se a proibi-lo. A Lei 6.986, de 13 de abril de 1982, em seu artigo 7º, aumentou em 10 vezes os valores originários das multas seletistas. Além do mais, o artigo 634, consolidado, em seu parágrafo 2º,
determina que os valores das multas serão reajustados pela taxa referencial anualmente ou pelo índice que a substituir. Portanto, o artigo 722, a linha A da Consolidação das Leis do Trabalho, deve ser interpretado à luz de todos esses regulamentos que se encontram espalhados pela legislação extraordinária à Consolidação das Leis do Trabalho, porque o artigo 634-A, que atualizava as multas seletistas, repetimos, encontra-se revogado. Nos diz o artigo 722, em sua linha B, que o empregador individual ou coletivamente, que suspendeu os trabalhos dos seus estabelecimentos, promovendo o lockout, ele está sujeito à perda de cargo de representação profissional e cujo desempenho estiver. Portanto, aquele empregador que promover o lockout e for investido de cargo de representação profissional, ou seja, de cargo na entidade sindical patronal, vai perder o cargo se constatada a presença da atividade de lockout por ele promovida. Nos diz ainda o artigo 722 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em sua linha C, que o empregador que promover o lockout estará sujeito à suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de ser eleito para cargos de representação profissional. Portanto, se ele não é investido de cargo de representação profissional no sindicato patronal da categoria profissional por ele exercida, ele terá suspenso seu direito de pleitear eleição para cargos no sindicato pelo prazo de 2 a 5 anos. Então, durante o prazo de 2 a 5 anos, aquele empregador que promover o lockout estará impedido de concorrer a cargo de direção no sindicato patronal respectivo. Nos diz ainda o artigo 722 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis sob pena de cassada a concessão. Portanto, o caso aqui é daquele prestador de serviço público que promove o lockout entre seus funcionários. Então, o que fará o presidente do tribunal? O presidente do tribunal aplicará as penas do lockout em dobro. E se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o imediato afastamento dos administradores responsáveis sob pena de ser cassada
aquela concessão. Portanto, ele vai aplicar todas as multas imanentes e poderá ainda determinar o afastamento dos administradores responsáveis por aquele concessionário de serviço público, pessoa jurídica, sob pena de assim não se materializando, ele pode cassar a concessão que lhes foi deferida pelo poder público. Nos diz ainda o artigo 722 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 3º, que sem prejuízo das sanções combinadas nesse artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos a seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Portanto, ainda que tenha sido punido o empregador que praticou o lockout e ordenou seus empregados que paralisassem suas atividades, ele fica também obrigado a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Dessa feita, então, além de todas as multas, ele ainda vai ter que pagar os salários devidos aos empregados durante a paralisação, o que não é nada vantajoso, como vimos, para o empregador. Portanto, essa situação de promoção do lockout não é auspiciosa aos empregadores e, portanto, não deve ser assumida em hipótese alguma. Os artigos 723 a 725 da Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se revogados. Por seu turno, os artigos 726 a 728 consolidados encontram-se em desuso após o advento da Emenda Constitucional número 24, de 9 de dezembro de 1999, que extinguiu a representação paritária em todos os níveis na Justiça do Trabalho. Portanto, esses artigos 723 a 728 da Consolidação das Leis do Trabalho não existem mais no ambiente jusoperário brasileiro e, portanto, dentro daquela sistemática que nós adotamos desde o começo para esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, eles não merecerão desenvolvimento nesta nossa aula de número 247 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Portanto, passemos ao artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho, que é o próximo em vigor no ambiente jusoperário brasileiro. Nos diz o artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho que o empregador que deixar de cumprir a decisão passada em julgada sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários deste, incorrerá na multa de 10 cruzeiros a 50 cruzeiros por dia até que seja cumprida a decisão. Aqui nesse estudo do artigo 729, seu caput, cabe a situação daquela nota que nós fizemos nesta mesma aula a respeito das multas seletistas e seus modelos de atualização. Não existe mais 10 cruzeiros e nem 50 cruzeiros. Portanto,
elas têm que vir expressas em reais. Mas então a situação aqui é daquele empregador que recebe uma decisão transitada em julgada sobre a obrigação de readmitir ou reintegrar o empregado e não cumpre. Aí ele estará obrigado ao pagamento dos salários desses até que ele cumpra essa decisão, além das multas pertinentes ao seu atuar contrário à determinação judicial. Nos diz o artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que o empregador que impedir ou tentar impedir que o empregado seu sirva como vogal em tribunal do trabalho, ou que perante esse preste depoimento, incorrerá na multa de 500 cruzeiros a 5.000 cruzeiros, valendo sempre a regra da atualização das multas seletistas que nós já alertamos nessa nossa aula de número 247 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Esta situação já não tem mais lugar, porque não existe mais o vogal no Tribunal do Trabalho e muito menos nas varas do trabalho. Agora, é a situação do empregador que impeça de alguma maneira que o seu empregado preste depoimento perante alguma unidade judiciária da Justiça do Trabalho, ele terá as consequências legais advindas por essa atitude. Nos diz ainda o artigo 729 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou prestado depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei estabeleça. Então, nessa mesma situação, não existe mais o vogal a todos os níveis da Justiça do Trabalho e, por ter prestado depoimento como testemunha, o empregado não pode ser dispensado por esse fato. E aí caberão as indenizações que a lei vai estabelecer para esta situação. Reforçamos que o artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que atualizava as multas seletistas, encontra-se revogado. A Lei de Greve, Lei 7.783, de 28 de junho de 1989, é omissa quanto às multas do lockout, limitando-se a proibi-lo. A Lei 6.986, de 13 de abril de 1982, em seu artigo 7º, aumentou em 10 vezes os valores originários das multas seletistas. E o artigo 634, consolidado, em seu parágrafo 2º, determina que os valores das multas serão reajustados pela taxa referencial anualmente ou pelo índice que a substituir. Essas eram as considerações que nós gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 247 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais
àqueles que não fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através dessas duas atitudes simples que vocês estarão a nos propiciar manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.